O programa Adilson Ribeiro hoje se encontra aqui na Viação Santa Lúcia, a empresa de ônibus que faz o transporte coletivo urbano de Itaperuna. Eu vou conversar com o seu diretor proprietário, Canavarro Gontijo. Bom dia, Canavarro. Bom dia, Adilson. Bom dia a todo o povo de Itaperuna. Estamos aqui à disposição para esclarecimentos, responder perguntas e tentar colocar a população a par da situação do transporte em Itaperuna. Ok, vamos começar pela questão da manutenção. Recentemente, o blog do Adilson Ribeiro recebeu um e-mail, com fotos, inclusive, de um usuário da Santa Lúcia, reclamando, inclusive, que ele usa, dizendo, inclusive, que ele usa muito pouco os ônibus. Usa porque ele acha que os ônibus da Santa Lúcia são ruins. Inclusive, ele chama os ônibus da Santa Lúcia de carroça. Por isso, ele não usa. Mas, outro dia, precisou usar e ganhou um passe, né? E foi usar o ônibus. E o que aconteceu? O ônibus deu defeito em plena Avenida Cardoso Moreira, teve que descer todo mundo, teve que providenciar o conserto, providenciar a vinda de outro ônibus. Segundo ele, um transtorno muito grande. E ele jurou no seu e-mail que nunca mais anda nas carroças da Santa Lúcia. A questão da manutenção, Canavarro, como que é? Esse negócio de ônibus quebrar, dar defeito, acontece com muita frequência? Adilson, felizmente, o nosso índice aqui de carro quebrar na rua é mínimo. Nós temos aqui, rodando aqui na rua com 36 carros, roda diariamente, esse trânsito caótico, a cidade, você sabe, com muitos problemas aí de ruas, e mesmo assim, o índice de carro quebrar na rua é mínimo. Quase não existe reclamação sobre isso. Esse cidadão teve o azar, segundo você falou, ele mesmo falou que anda muito pouco de ônibus, no dia que ele entrou, aconteceu. Mas, geralmente, a gente tem uma manutenção preventiva aqui, eu sou muito exigente com isso, a minha turma aqui é boa, da oficina, e a gente trabalha incessantemente em cima de manutenção preventiva para não deixar um carro quebrar na rua. Mas, infelizmente, isso é coisa que acontece com um carro velho, com um carro novo, com todo mundo, em todas as cidades do Brasil. Ok. Com relação aos horários, tem uma reclamação que é antiga, mas houve uma mudança de hábitos muito grande em Itaperuna de 15 anos para cá. Itaperuna passou a ter uma vida noturna mais longa. E as pessoas sempre reclamam que os ônibus param de circular muito cedo. No começo, as pessoas queriam que fosse pelo menos até meia-noite, não é? Eles param às 23 horas, não é isso? As pessoas queriam que fosse até meia-noite. Hoje já se fala até em um ônibus circular que rodasse a noite inteira. Com relação à questão de horários, ampliação dos horários e aperfeiçoamento dos horários já existentes, existe algum estudo por parte da Santa Lúcia? Adilson, esse horário noturno, nós já tentamos isso aqui uma vez, não tem usuário. Depois de 11 horas, acaba. Quem fica na rua, fica bebendo, fica nos bares, tem carro, tem colega que tem carro, estão de moto. A gente não vê essa necessidade. Já fizemos isso durante 6 meses, não dava passageiro nenhum. Então, paramos novamente, por quê? Nós estamos pagando hora extra, gastando óleo diesel, pneu, peça, essa coisa toda, e não tem retorno nenhum. Então, isso aí a gente não vê essa necessidade. O pessoal que quer ficar até mais tarde, ele tem o seu direito, mas ele tem também a sua condução, ele sabe que é assim. Quando há festa, você sabe que a gente deixa tudo aí, deixa funcionando até tarde, dando todos o apoio em todas as festas que há em Itaperuna. Mas no dia a dia, por enquanto, não temos essa necessidade. As pessoas reclamam muito também do horário, que é um espaço, né, de tempo muito grande entre um horário e outro. Com relação ao horário, você recebe muitas reclamações e o que é que você tem feito nesse sentido? Não, os horários das linhas normais, a gente fez um horário de acordo com o número de usuários. Não tem como você colocar mais carro na linha, porque não tem demanda. Então, quando você tem pouco carro rodando numa linha, tem que dividir o horário. Um carro no bairro, outro no centro. Quando um chega no centro, o outro está no bairro. Você não tem como pôr outro carro, porque não tem dinheiro, não tem demanda para isso, não tem passageiro, não tem faturamento para sustentar isso. A empresa não é assim essa coisa que o pessoal pensa que é. A despesa é muito grande, é muita manutenção,
é muito funcionário. Eu tenho 186 funcionários direto trabalhando aqui comigo. A manutenção é caríssima. E, então, a gente não tem como fazer graça. Por quê? Itaperuna, Adilson, segundo dados que eu vi aí no Detran, de 2007 para 2013, em 2007 a gente tinha aqui 600 e poucas motos registradas. Hoje nós temos 4.600 motos grandes e... Não, 4.600 motos cinquentinha e 12 mil e tantas motos grandes na rua. Isso tudo é passageiro que eu perdi, que a empresa perdeu. Então, eu fiz aqui um levantamento de 1999, olha bem, para hoje, 2013, eu transporto 1.400.000 passageiros a menos por ano. Você divide 1.400.000 passageiros por ano, dá mais de 100 mil passageiros por mês que deixou de andar nos ônibus. E os ônibus são a mesma quantidade, o mesmo horário, entendeu? O faturamento que caiu. Então, a gente não é assim, aquele maná igual o povo pensa. A gente luta com dificuldade para manter uma frota. Nós temos uma frota bem atualizada. Você pode olhar aí em todas as cidades do interior do Rio de Janeiro, do porte de Itaperuna. É difícil ter uma cidade que tem uma frota de ônibus igual a Itaperuna. Isso é comentado no meio de ônibus do estado do Rio de Janeiro. E eu vejo isso porque eu gosto do que faço. Tá? Estou aqui em Itaperuna há 31 anos, tenho ônibus no sangue, gosto disso, e gosto, se eu pudesse pôr só carro zero, seria o meu prazer, meu filho. Pudesse pôr carro com suspensão a ar, seria o meu prazer. Além de eu estar prestando um bom serviço, o usuário satisfeito, eu também estaria satisfazendo o meu ego. Mas, infelizmente, nós não temos um piso para um carro melhor. Não tem jeito. Todas as cidades que têm carro com piso baixo, carro com suspensão a ar, ela tem que ser sistematicamente pavimentada. O ônibus, em todo o seu itinerário, do virador ao centro. Não pode ter buraco, porque o carro não foi feito, só foi feito para andar no asfalto. Então, a gente, no interior, tem que lutar com isso. Os carros têm que ser um carro mais resistente, para aguentar o trampo do dia a dia, entendeu? Bom, suspensão a ar não dá. E ar-condicionado? Ar-condicionado é uma coisa que demanda também muita despesa. Tá? E toda tarifa com ar-condicionado é uma tarifa mais elevada. O pessoal vive reclamando da tarifa. Se você pôr ar-condicionado e aumentar a tarifa, aí vai ser um Deus nos acuda. Hoje a tarifa são R$ 2,10. Com ar-condicionado iria para quanto? No mínimo seria que são uns R$ 2,50. R$ 2,50? É o passageiro, então, avaliar, né, se a relação custo-benefício é favorável a ele e, de repente, solicitar. Mas aí chega aí uma meia dúzia de engraçadinho mandando e-mail para você e incentivando a população e vira essa confusão, e você sabe que a maioria não tem dinheiro para isso. Pega o carro com necessidade, muitos andam a pé, você vê as ruas aí, como é que a gente andando a pé para lá e para cá, porque falta dinheiro. Isso não é em Itaperuna, não. No Brasil, toda a evasão de passageiro por falta de dinheiro. Por quê por falta de dinheiro? Porque as tarifas são oneradas pelo o idoso que a gente transporta de graça, tá? A gratuidade é muito grande. Você tem que transportar muito. Eu tenho aqui em Itaperuna 7.700 carteiras de idosos, carteirinha feita aqui de idoso que anda de graça o dia todo. Esse idoso, quem tinha que pagar essa tarifa era o governo. Se o governo pagasse isso, podia desonerar a tarifa. O pessoal podia pagar uma tarifa mais barata para andar mais tranquilo. A passagem do idoso não é subsidiada? Ninguém paga isso. Ninguém, não. Nem o governo federal? Nem o governo federal, ninguém. Ela entra na planilha de custo, entra na planilha para fazer o preço da tarifa. A empresa banca sozinha a passagem do idoso? A empresa não, o usuário que tem que bancar. Por quê? Isso é feito assim. A tarifa entra no cálculo da tarifa. Então, o usuário, infelizmente, que é a classe mais sofrida, que tem que ajudar a bancar isso, que é os impostos de todos nós para pagar para a população.
Mas não. O governo sai fora e joga isso na planilha de custo. E quem paga? O pobre que anda de ônibus. Muito bem. O empresário sendo criticado sem ele ter o que fazer. Entendi. Bom, eu pensava, e creio que muita gente pensava, que a passagem dos idosos fosse subsidiada pelo governo, que o governo pagasse por essas passagens. Quer dizer, então, que o valor das passagens dos idosos é repassado para os outros passageiros que não têm gratuidade. É isso aí. Entra na planilha de custo. Entra na planilha de custo. E todo o Brasil, não é Itaperuna, não. É todos os ônibus do Brasil. O governo não paga, não. ele só manda você dar a passagem. Manda dar a passagem. Perfeito. Então, mensalmente, quantas passagens de idosos o povo dá, então, aqui? Já que é o povo que paga. Eu calculo, no universo de 7.700 carteirinhas que eu tenho aí de usuários, de idosos, no mínimo umas 120 mil passagens por mês. 120 mil passagens por mês dá quanto em dinheiro? Chuta aí. 250 mil por mês? Por aí. E esses 250 mil são repassados para você, passageiro, que não tem gratuidade, para você que paga a passagem. Olha só, eu achava que o governo subsidiava isso, rapaz. Que absurdo isso. Quem dera, se o governo fizesse isso, desoneraria a tarifa, abaixaria o preço da passagem. E no Brasil todo, a luta que o povo está tendo aí, essas reivindicações, essas manifestações, é para isso. É para o governo subsidiar o óleo diesel, subsidiar peças e pneus e chassi de ônibus, igual eles fazem para táxi, que o taxista compra um táxi com 45% de desconto. Para os ônibus não tem isso. O povo não sabe disso. O taxista não carrega um passageiro de graça. Nós temos que carregar os idosos todos de graça. E outra coisa, a estatística vê aí que a população idosa tem aumentado ano a ano. O país não é mais, o Brasil não é mais um país de jovens, né? Não é mais o país do futuro, nós somos um país de idosos já. Graças a Deus, a saúde da população tem melhorado e o pessoal tem vivido mais tempo, né? Isso está escrito aí, quem segue aí, vê televisão e lê jornais, está vendo que a população, o índice de vida tem aumentado, graças a Deus, que eu também sou um cidadão e quero viver bastante. Com certeza. Bom, voltando à questão do horário, as pessoas falam muito que tem que esperar 1 hora. Se perder o ônibus das 10 horas, só às 11 horas que passa outro ônibus. É de hora em hora mesmo? Não, eu disse, isso aí é brincadeira a pessoa que fala isso, porque não existe isso. Se tem 2 carros que vai no bairro, um está vindo, outro está indo, quase todo o bairro aqui tem 3, 4 carros. Não tem como ser isso. O sujeito, para ficar muito no ponto do ônibus, ele fica 20 minutos. Quando dá coincidência de horários que às vezes o carro vai no mesmo bairro, mas depois ele vai em outro bairro mais distante. Em vez de vir só no centro, vamos supor, Vinhosa Centro. Em vez dele vir, se todos fossem Vinhosa Centro, era fácil para controlar. Mas um vai na Vinhosa Centro, o outro vai na Vinhosa Unig, o outro vai na Vinhosa São Francisco, o outro vai Vinhosa Frigorífico. Cada um tem uma distância, tem uma quilometragem. Então, no decorrer do dia, são 17 viagens por dia cada carro. No decorrer do dia, umas 9 viagens por aí, eles coincidem de encontrar. Por isso que as pessoas falam, a gente espera, não passa ônibus nenhum. De repente vem 2, 3, tudo junto. E o pessoal reclama que isso complica a vida deles. Complica, eu sei disso. E complica a minha também, porque eu já fui questionado até pelo Ministério Público por isso, para esclarecer isso. Já fiz o esclarecimento necessário. Fazemos estudo diário para ver o que pode ser feito para fazer essa separação. Mas, infelizmente, não chegamos ainda a um denominador comum. Se eu separar o carro da Vinhosa, ele cola no São Francisco. Se eu separar também da Vinhosa, ele cola no frigorífico. Então, é um estudo que é uma engrenagem que nós ainda não conseguimos fazer isso. E outra coisa, além de tudo, ainda tem esse trânsito caótico em Itaperuna. Você sabe disso. Todos nós que vivemos aqui estamos vendo isso. Tem hora que você pega ali 15, 20 minutos na Cardoso Moreira de fila.
Ontem mesmo aconteceu comigo aqui. Eu saí daqui do aeroporto para ir na prefeitura, no horário de 4h30, mais ou menos. Cheguei lá atrasado, o Celso tinha ido embora, porque eu fui falar com ele, eu levei 20 minutos daqui lá. Não teve jeito de andar. O que acontece? O caos do trânsito de Itaperuna, o negócio é tão desorganizado que se alguém fizer uma meia paradinha para cumprimentar um conhecido de carro, estou de carro, parou, fulano, fizer uma meia paradinha, já causa engarrafamento. Também. E outra coisa, eu tenho conversado aí com o pessoal do trânsito, do DEMUT, eu acho que tem uns 3 sinais aqui em Itaperuna, sinais de trânsito, que são dispensáveis. Não precisava daquilo. Aquele sinal ali no sanatório, a Gigabyte, Isso. é um sinal que atrasa muito o fluxo de carro e ele não tem muita justificativa. Quem sai ali para atravessar a rua é muito pouco carro. Então, eu acho que aquilo, pela minha vivência aqui, eu vivo vigiando isso. Tem um sinal aqui do aeroporto, da entrada do aeroporto também, que não tem trânsito, não tem movimento nenhum. A entrada ali do campo de aviação. Do campo de aviação, não justifica aquele sinal. Eu já falei, o pessoal não olha isso. Esse outro aqui na Unig, aqui, antigo Unig, que perto da Eletrocentro, que sai da Vinhosa também, não justifica, porque é muito pouco carro que sai ali, e o cara que vai sair, ele pode esperar um pouquinho e sair. Na boa. O que ocorre nesses 3 locais que você disse, tanto na Gigabyte quanto na entrada do campo de aviação, como também na antiga Unig, o que ocorre é o seguinte, lá na Gigabyte as pessoas reclamam que o pedestre leva muito tempo para atravessar e que, sem o sinal ali, o índice de acidentes aumenta muito. Aqui na entrada do campo de aviação, a reclamação não são os acidentes, mas o tempo que as pessoas gastam para atravessar, o pedestre não tem vez, é muito carro, e o risco de acidentes também, porque existem escolas como a Teodomiro Coelho, né, que é bem próxima dali, e o índice de crianças passando, o número de crianças passando, tem também Lar Bezerra de Menezes, que é ali atrás, a escola Lar Bezerra, que é ali atrás, na Rua Bom Jesus. Então, eles reclamam que para os pais atravessarem as crianças ali naquela entrada do campo de aviação é muito difícil e muito perigoso. A mesma coisa acontece na antiga Unig, porque a escola Teodomiro Coelho é ali atrás. E os pais reclamam também que, se não tiver o sinal, eles não têm como atravessar com as crianças. Por isso que a prefeitura instala esses sinais. Eu sei, mas quantas vezes que sai aluno? Quais os horários que sai aluno? Não seria muito mais fácil colocar um guarda municipal ali fazendo a travessia e prejudicar a população toda? Uma rodovia federal, a quantidade de carro que passa aqui por dia, tudo por causa de, se for isso que você está falando da escola aí, caberia a prefeitura colocar um guarda municipal nesse horário para atravessar os alunos, que é de manhã, na hora do almoço e à tarde. 4 horas depois que terminam as aulas. Resolveria esse problema e resolveria o resto do problema da população, que não precisava preocupar, ficar nessa fila aí, furando sinal, correndo risco de multa, porque fica, eu vou parar nisso aqui que não tem nada, não vem ninguém ali, para quê? Avança o sinal, você sabe disso. Acontece com muita frequência. Né? Então, eu acho que isso tinha que ser mais bem pensado, que com uma meia dúzia de guardas aí municipais resolveria esse problema. E a cidade seria mais bem servida, principalmente agora nesse verão, o pessoal passa aqui para ir para as praias, o fluxo aumenta demais, a cidade vira um caos, Adilson. Nós estamos vivendo um caos no trânsito, você sabe disso. Você tem toda a razão, porque a maioria dos municípios adota exatamente isso aí. No horário escolar, a Guarda Municipal vem, orienta o trânsito, orienta os alunos, facilita a travessia dos alunos, controla, organiza a coisa. Aqui em Itaperuna, optaram pela lei do menor esforço. Bota um sinal de trânsito lá, não tem guarda, não tem salário de guarda, não tem que chamar de concurso, optaram pela lei do menor esforço, e é o que o Canavarro falou. Né? Por causa de uma demanda escolar, né, que tem um certo público. Horários por dia. Tem que se respeitar? Tem, mas tem que ver. Por causa dessa demanda, uma demanda muito maior está sendo desrespeitada. Né? Um transtorno muito maior está sendo causado. Nesse aspecto, eu concordo plenamente com você. A Guarda Municipal fazendo ali essa operação nos horários de entrada e saída de alunos ajudaria a melhorar em muito o nosso trânsito. Canavarro. Edilson, completando aqui, mesmo os sinais igual tem aí, mas não tem sinal de pedestre. Nenhum deles. Não tem. Eu já fiz várias postagens no meu blog com relação a isso. O pedestre não tem vez.
Não tem sinal de pedestre. O cara tem que vigiar e atravessar. Então, ele está correndo risco também. Então... do mesmo jeito, continua correndo risco. A solução é o guarda municipal. Outra coisa que acontece aqui, pelo fato de não termos um guarda municipal, uma guarda municipal, o cara para o carro em cima da esquina, tirando a visibilidade do carro que vem lá. E você vai, ali no centro acontece isso, na Major Porfírio Henriques, né? Tem aquelas lojas ali, os carros param para entregar mercadoria nas lojas, tirando toda a visibilidade. Se você tivesse um guarda municipal, ele orientaria, amigo, você não pode ficar aí. Né? Mas não tem ninguém que diz que o cara não pode, o cara fica. Falando em trânsito, Adilson, você vê, por exemplo, o pessoal no centro da cidade, todo mundo não respeita a travessia. Eu coloquei, tem 5 carros aí, que eu coloquei uma propaganda na traseira, alertando os motoristas para isso. Não feche o cruzamento. Né? Você pode ver que tem 5 ônibus rodando com isso aí, uma parceria com o Rodando Certo. Eu e o Marcelo Luiz fizemos esses cartazes, colocamos aí, quer dizer... para orientar o pessoal. Ninguém, todo mundo chega e fecha, vira o caos por isso também, porque fechou na avenida, mas ninguém pode atravessar. Se tivéssemos os guardas municipais, eles evitariam isso. Amigo, se você continuar aí, você vai ser multado. Vai ser multado. Não para pelo mais. menos, pelo menos para educar, né? Até a pessoa pegar uma educação, porque isso é questão de educação no trânsito. Se não educa por bem, educa na multa, que dói no bolso, você já viu, né? Com certeza, é a parte mais sensível do corpo humano, é o bolso. Bom, vamos falar de um outro negócio aqui. Lacre de ônibus. Toda vez que acontece uma blitz, eu recebo fotos de ônibus, de placa de ônibus da Santa Lúcia com lacre quebrado. Aí o indivíduo diz, está aí Rodando Certo, prendendo todo mundo, levando o carro para o depósito, pessoal sendo multado, pessoal sendo preso, porque o documento está atrasado, e os ônibus da Santa Lúcia trafegam sem lacre. Por que prende as pessoas com seus carros, os mais pobres, e a Santa Lúcia pode trafegar livremente com lacre rompido? Não é bem assim que a banda toca, né? Os carros nossos aqui são lavados diariamente num rolo, lava-jato. Esse lava-jato, ele vai desgastando o lacre ali e que, às vezes, alguns rebentam. Eu coloquei em todos os carros um protetor, quem pode ver ali, tem um protetor de acrílico em cima dos lacres, que eu vi isso em Belo Horizonte, nos ônibus lá, achei, opa, isso aqui é bacana, procurei comprar e coloquei, para proteger os lacres dessa lavagem. Agora, a blitz, quando para e multa a pessoa, é porque ela não pagou o IPVA. Porque acusa ali naquele carrinho que fica parado lá, tem uma câmera, um radar, que acusa se o carro está com o IPVA pago ou não. Os nossos estão todos pagos, porque eu pago todo ano justamente para não correr esse risco. O fato de ter um lacre ali, às vezes não é faltando lacre, ele está só arrebentado às vezes, porque, pelo desgaste que eu já te falei, mas o IPVA está pago. Por isso que, às vezes, o Rodando Certo não para, porque não acusou lá. Agora, o sujeito que está com o carro dele, que não pagou, acusou, ele faz essa crítica, mas nós mantemos, nós cumprimos a nossa responsabilidade, pagamos em dia, né? Somos uma empresa prestadora de serviço, tem que pagar. Inclusive, se eu não pagar IPVA, nem meus processos andam, fica tudo parado porque eu estou devendo. Exatamente. Inclusive, para mim receber qualquer coisa na prefeitura, ou mesmo do Estado, transporte de aluno que o Estado me paga, se eu não tiver certidões que está tudo pago, eu não recebo nada. Então, eu tenho que pagar, sim, para me poder receber. Senão, eu não recebo, não consigo. Então, os carros da Santa Lúcia, os ônibus da Santa Lúcia passam pela blitz com lacre quebrado, porque apesar do lacre estar quebrado, o IPVA está pago. Está pago. E outra coisa, não são assim os carros da Santa Lúcia. Numa frota de 53 carros rodando aí, fragaram um carro até hoje com lacre. E aí, olha, aí quando a gente vê, né? Porque ele, além dele estar com aquele protetor, fica mais difícil para a gente ver, então passa despercebido, mas quando vê, a primeira coisa é mandar, aí eu tenho que pagar uma taxa no banco, mandar para o Detran, faz outra vistoria para colocar o lacre novo, entendeu? Uma mão de obra igual todo mundo tem que ter, mas aqui não tem esse negócio de jeitinho, não, tem que resolver. Ok.
Bom, os alunos do IFE reclamam muito que os ônibus da Santa Lúcia entram na Unig, mas não entram no IFE. E lá o lugar é ermo, é muito escuro. Não dá para os ônibus da Santa Lúcia entrarem lá no IFE também, assim como acontece na Unig? Adilson, nós temos aqui um problema de horário, de cumprir horário. Você sabe disso. Além do atraso no trânsito, cada entrada que você dá é mais um atraso que dá. A entrada do IFE sempre foi bem ruim, o calçamento ruim, é um pouco mais longe do que da Unig. A Unig fez ela, por conta própria dela, uma entradinha ali, e ela mantém aquilo, o calçamento arrumadinho. Então, a gente vem da rua com o carro, com passageiro, lotado de passageiro, não entramos na Unig, vamos primeiro no IFE com alunos da Unig dentro. Lá a gente faz o contorno, que tem aquele contorno, para na beira da polícia, que tem um abrigo ali, isso, que nós fizemos, de um lado eu fiz, do outro lado da prefeitura, e vem para deixar o pessoal da Unig. Já é na mão de vinda, por isso que ele entra um pedacinho lá dentro, entendeu? Que é muito curtinho, deve dar uns 50 metros só, ele dá só aquela entradinha ali e vai embora. Então, no IFE, ficou difícil para a gente fazer isso por causa desse esquema de... Tem passageiro da Unig dentro, se eu entrar lá com passageiro da Unig, esse atraso todo, eu agrado um, desagrado 10 do lado de cá. Certo? É um caso a pensar. Ali... É um caso a pensar? Eu não vi assim, nada ainda de incidente ali naquela área. Eu falo que lá é muito escuro, mas não é tão escuro assim, tem luz boa lá, tem um abrigo. E os horários lá, o pessoal para de estudar cedo. Não tem aluno lá até tardão. Acho que 7 horas, 6 horas, 7 horas, já acabou todo mundo. Se ficar alguma turminha lá à noite, é muito pouca gente, mas pelo nosso conhecimento aqui, 6 e pouco, encerrou o assunto lá, os estudantes lá. Então a gente... Mas é um caso a pensar. Nessas viagens à noite, se tiver aluno nesse horário de 9, 10 horas, eu vou mandar ver isso direitinho lá e vou até mandar entrar nesses horários depois de 8 horas. Depois de 8 horas da noite. Já até aliviou o trânsito aqui na rua, então dá para fazer isso. Se tiver alunos estudando nesse horário... Após as 20 horas. Após as 20 horas, no horário de saída, aí eu mando, vamos supor, a aula termina 10 horas. Eu vou mandar o carro entrar lá para resolver esse problema, para os meninos não terem essa reclamação. Ok, Canavarro. Bom, Canavarro, quero te fazer uma pergunta, mas antes dessa última pergunta, eu me lembrei de uma coisa aqui. A questão das carteirinhas, o recadastramento que está sendo feito, isso é uma determinação da prefeitura, esse recadastramento das carteirinhas. Essas carteirinhas, elas são das pessoas que têm algum... São as carteirinhas dos deficientes. Deficiente e tratamento. São dos deficientes e quem está em tratamento oncológico, algum tratamento mais... Tratamento de saúde. Tratamento de saúde. Que a pessoa, de repente, não tem, precisa ir muitas vezes se tratar, já gasta muito com medicamento, já gasta muito com tratamento. É uma forma de beneficiar a pessoa que tem poucos recursos financeiros, não é isso? Isso é uma lei municipal? É uma lei municipal, a prefeitura me paga essas passagens para esse pessoal. Então, é o seguinte, nós temos hoje aí... As passagens... Desculpe interrompê-lo. As passagens... dos idosos não são subsidiadas por ninguém. As passagens dos deficientes e das pessoas em tratamento de saúde são pagas pela Prefeitura de Itaperuna. Pela Prefeitura, é isso aí. Essa lei municipal é de quando, hein? Olha, você me pegou, eu tinha que ver isso aqui, está no arquivo ali, mas parece que é de 2011 para cá, foi no fim do governo do Jair. Isso, se não me falha a memória, essa lei realmente é da época do Jair. Da época do Jair, é 2011 ou 2012? O governo dele se encerrou em 2008. 2008? Então... 2008. Claudão assumiu em 2009. Então é 2009 para cá. De 2009 para cá. Foi no fim do ano, começou isso aí. Mas aí é o seguinte, nós temos aí 1.248 carteiras de deficientes rodando na cidade. Essas carteiras, tem muita carteira vencida desde 2011. Tem umas que, por ser deficiente,
eu dei com validade até 2015, para evitar de a pessoa ter que estar vindo aqui todo ano fazer carteirinha. Ele é deficiente mesmo, não tem que comprovar mais, então eu fiz isso. Só que houve um inchaço muito grande nisso. E a prefeitura sentiu a necessidade de fazer um recadastramento para fazer uma triagem melhor do pessoal, para ver mesmo quem precisa dessa benesse, para facilitar, porque estava onerando muito os cofres públicos. Então, a prefeitura resolveu fazer, a Secretaria de Saúde e a Ação Social, fazer esse recadastramento. Por quê? Porque, segundo a lei, quem está fazendo tratamento tem que ser pela saúde. E quem realmente é deficiente tem que ser pela ação social. Quem está fazendo o tratamento de saúde, sua carteirinha tem que ser emitida através da Secretaria de Saúde. Se a pessoa é deficiente, ela deve ser emitida pela Secretaria de Ação Social. Ação Social. Tá? A Secretaria de Saúde, a partir de agora, de janeiro, ela não vai emitir carteirinha, ela vai dar o passe à pessoa. Isso aí é uma iniciativa da Prefeitura, esse recadastramento é uma iniciativa da Prefeitura para contenção de despesas, para saber se realmente está pagando o que deveria pagar ou se realmente está pagando além do que deveria, porque se estiver pagando além, a Prefeitura quer e precisa economizar esse dinheiro. Por isso está recadastrando. E a Secretaria de Saúde decidiu, então, ao invés de emitir a carteirinha, dar os passes. Qual é a diferença nesse caso? Não, é porque é o seguinte, a carteirinha não tem como controlar a pessoa andar. Se você barrar, ele só pode andar segunda, terça e quinta, por exemplo. Se ele chegar na quarta, o cobrador barrar, o motorista barrar, dá confusão dentro do ônibus. Com certeza, ele está com um documento que é uma credencial. Mas ele tem lá os dias, aí o cara não quer saber. Ele acha que ele está com direito, que lá, e aí dá aquela discussão. Então vai dar. Por quê? Quem está em tratamento não precisa de andar no ônibus todo dia. Ele não faz tratamento todo dia. Ele faz tratamento 2 vezes, 3 vezes por semana, sei lá quantas, a necessidade que o médico achar que deve. Então ele vai receber o passe de acordo com a necessidade que ele precisa de andar. Isso aí é critério da secretaria, eu vou simplesmente mandar os passos para lá, eles vão solicitar aqui um quantitativo e eles vão distribuir isso lá para eles. A ação social, eu não sei o que eles ainda vão fazer, porque eles estão estudando lá se vai emitir carteirinha, igual já está sendo feito. Nós vamos mudar a cor da carteirinha em janeiro, porque dia 1º de janeiro começa a recolher todas as carteiras. Agora vai recolher as carteiras. Quanto tempo depois estas pessoas receberão as novas? Quem cadastrou? Porque ninguém foi cadastrar, tá? Ninguém se recadastrou ainda? Muito pouco. O pessoal foi na saúde, mas o pessoal omite por quê? Está com a carteirinha na mão, estou andando, está na boa. Agora, na hora que caçar, que ele vai correr atrás. Assim que ele cadastrou e que a prefeitura mandar para mim a ordem para mim fazer a carteirinha, é feito no mesmo dia. No máximo de um dia para o outro, entendeu? Eu tenho a equipe aqui que entregou hoje, amanhã eu entrego ela pronta na mão da pessoa. 24 horas? 24 horas. Ela vem com o documento, com o retrato, tudo certinho. Entregou hoje, amanhã eu entrego. Ok. Bom, então se você não se recadastrou, trate de fazer isso, porque senão você vai ficar a pé. Porque sem a nova carteirinha você não vai poder andar de ônibus. E esta é uma iniciativa da Prefeitura, das Secretarias de Saúde e de Ação Social, com o objetivo de aplicar bem o dinheiro, com o objetivo de evitar despesas desnecessárias, com o objetivo de gastar além do que deveria gastar. É uma medida de economia da Prefeitura de Itaperuna através das Secretarias de Saúde e de Ação Social. A empresa Santa Lúcia é a empresa que vai transportar você, mas quem vai determinar se você vai andar de graça ou não é a Prefeitura. Para isso você tem que se recadastrar. Então não deixa para a última hora para não ter problema. Isso já está sendo divulgado, bem divulgado, inclusive no seu blog. Nós estamos divulgando aqui nos ônibus, todos têm cartaz, na rádio falando diariamente. Todas as inserções que eu tenho em todas as rádios de Itaperuna, eu mandei divulgar isso. Colocamos anúncio no fórum,
pessoal vai muito no fórum, no Ministério Público, todo mundo vai lá para ver, está vendo lá na porta lá o aviso. Então, quem não recadastrou, não recadastrou porque não quis, porque foi dado mais de um mês de prazo, tem 1 mês e 15 dias, né, que eu anunciei no seu blog. Vai fazer em dia 31, que está anunciando isso aí, e dando tempo do pessoal recadastrar. Mas o que a gente tem notado é que é pouca gente que tem procurado. Em termos percentuais, quantos? Não tem, eu não tenho assim, essa mas ideia. É muito pouca gente. Não, mas é pouco. Tá? Eu acredito que nesse universo aí de 1.200 carteirinhas, 1.240, parece que tem, não deve ter chegado lá ainda a 600. É mesmo? Muito pouco o índice de comparecimento. Então, eu não sei se o sujeito, não sei, ele tem que ir lá para ver. Porque... Sabe se ele está abrindo mão do benefício? Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que dia 1º nós vamos recolher, a população precisa... Como será feito esse recolhimento? Não, o próprio motorista já está avisado nos ônibus, que a partir do dia 1º não tem validade. Ele chegou, ele vai pegar a carteirinha, não pode andar. O indivíduo chegou, apresentou a carteirinha para andar, ele vai recolher. Ele vai recolher, ué. Vai conversar com ele. O cara vai ter que descer do ônibus. Vai ter que pagar a passagem, né? Ou paga ou desce. Porque já está anunciado, já está avisado exaustivamente, quer dizer, quem for está indo, porque sabe que o direito dele terminou ali. Perfeito. Tá bom? Ok. A partir do dia 1º não tem jeito. Nós até fazemos um pedido à população para evitar esse transtorno, esse bate-boca com o motorista, porque o sujeito chega lá achando que ele está cheio de direito, o direito dele vai até onde o nosso começa. Você sabe disso, e todo mundo é assim. Se está avisado que até dia 31 de dezembro, dia 1º acabou o direito dele. Então ele não vai brigar para quê? Criar tumulto, uma confusão à toa. E nesse caso aí, o motorista não tem culpa, a Santa Lúcia não tem culpa, é a prefeitura. Se você não gostou dessa medida, vá até a prefeitura e converse lá com o prefeito, converse com o secretário de saúde, com o secretário de ação social. O motorista não tem culpa nenhuma, então evita tensão com o motorista, porque o nosso trânsito já é bastante tenso, né? Mas você falou em não ter gostado ou deixar de gostar, ele tinha que ter procurado. Ainda há tempo, né? Nós estamos hoje, dia 19. Dia 19, né? Ele ainda dá tempo de procurar os seus direitos, fazer o seu recadastramento para manter o seu direito. Entendeu? Aí ele tendo o recadastramento, a prefeitura mandou para mim a carteirinha, o recadastramento dele lá, a ordem, eu emito a carteira na hora. Okay. O transtorno vai ser no máximo 5 dias, é o prazo do pessoal fazer esse jogo aí e arrumar, né? Ok. Canavarro, a palavra monopólio te incomoda? Não me incomoda de jeito nenhum, Adilson. Eu ouço isso há mais de 20 anos, 30 anos, sei lá. Uns tempos atrás o pessoal nem falava nisso, mas de um certo tempo para cá a população parece que ficou mais informada, muita internet, muita coisa, e fica copiando às vezes coisas de lugares grandes. Agora, Itaperuna, só quem está dentro, quem está sentado na cadeira, como diz o empresário, que sabe dos números, que sabe como que é. Itaperuna é uma cidade que tem uns 100 mil habitantes. Nós temos aqui uma média de 12 mil usuários por dia. Não dá para dividir. Se dividir, uma empresa menor do que a minha, ela não tem condição de investir em frota, porque o ônibus, o transporte coletivo, ele tem que renovar a frota, sempre renovando. É lógico que ele não vai renovar a frota todo ano, ninguém aguenta isso em cidade grande, por mais que faturamento. Se fosse a tarifa de R$5 aí, dava para... Vamos pôr tudo zerinho. Mas não tem jeito, você tem que ir renovando aos poucos, pelo menos 10% da frota por ano. No caso meu aqui, seria 3 carros por ano para fazer isso. Tá bom. Eu comprei carro de mais zero de uma vez, nós compramos aqui 36 carros dentro de 2 anos. Então, agora eu tenho que demorar um pouquinho a começar, terminando de pagar uns para poder comprar outros, porque eu não dou conta de comprar assim. Se dividir a empresa aqui, igual o pessoal bate nessa tecla, não vai melhorar serviço, não vai abaixar a tarifa, porque ninguém trabalha de graça, ninguém faz milagre, você sabe disso. O usuário vai perder, porque o empresário não vai dar conta de comprar carro novo.
Aí o que vai acontecer? O pessoal vai ter que comprar carro usado do Rio de Janeiro, igual antigamente eu fazia. Enquanto eu não teve a licitação na cidade, que eu tive uma segurança de um contrato para trabalhar, eu não fiz financiamento em bancos, igual eu faço BNDES, financiamento dos anos, tudo comprado no financiamento, uns 5 anos para pagar. Depois desse contrato, eu tive coragem de fazer isso. Aí o que a população sentiu? Sentiu carro novo na rua, sentiu uma melhora no transporte. Se dividir, vai voltar para aquele mesmo, todo mundo aí que vai ser carroça mesmo. Se o sujeito falou que é carroça, que eu acho que ele está muito mal informado, mas cada um pensa e fala o que quer. Aí vai virar carroça mesmo, porque aí vão ter que comprar só carro usado e trazer para Itaperuna. O pessoal daqui não vai ter o privilégio de sentar num carrinho zero nunca mais na vida. Okay. Seu contrato termina quando, Canavarro? Meu contrato, ele é até 2026, com direito de renovar se eu estiver prestando um bom serviço. Aí a critério da prefeitura, do órgão administrador, se achar que a empresa está cumprindo com seus deveres, o que eu faço tudo para cumprir, trabalho sempre focado nisso, aí eu tenho direito de renovação por mais outro período de 20 anos. Comentam-se algumas coisas que até se tornaram mito em Itaperuna. Dizem, não, porque se acabar o monopólio, o Canavarro tem mais 2, 3 empresas aí pelo Brasil afora, aí essas outras 2 ou 3 empresas que ele tem também vão entrar na licitação e ele vai continuar monopolizando. Existe mesmo isso? Não, não existe, não. Eu não tenho 2 e 3 empresas fora, não. Isso é bobagem. Meu filho é sócio numa empresa em Juiz de Fora, uma pequena porcentagem, mas eu não tenho assim, não. Meu trabalho, minha vida é focado em Itaperuna. Tá? Agora, nós fazemos tudo para segurar e lutar para manter o direito que a gente tem também. Ok. Bom, Canavarro, quero agradecer a sua atenção e deixar você à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade que você deu de dar esses esclarecimentos e espero que a população entenda e analisa como se fosse ele o dono, não como ele só andar e criticar. Pensa assim, se eu for dono, e cada um tem seus negócios, aí sabe a dificuldade que tem para administrar o seu negócio, a reclamação do outro, e ele que sabe o que ele pode fazer ou não pode, dentro dos seus recursos. E aproveitar, desejar a todos um Feliz Natal, 2014 aí com muita saúde, com muita paz e com muito sucesso. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Feliz Natal para você também e um 2014 abençoado. Para vocês também. Ok. Bom, e assim nós conversamos com o empresário Canavarro Gontijo, sempre buscando dar mais informações e esclarecer as coisas para você que nos acompanha aqui no blog do Adilson Ribeiro.